Você sabia que as suas emoções, elas podem afetar determinados julgamentos? É isso mesmo. Imagine que você está em casa e você teve uma certa discussão em casa com as pessoas ali, e isso gerou determinadas emoções negativas. Você saiu e foi para o escritório. Quando você chega no escritório, por mais que você já tenha se acalmado, por mais que você tenha conversado com colegas e tal, aquele sentimento negativo, ele afeta a forma com que você vai reagir diante de novos acontecimentos. Geralmente, quando você tem emoções negativas, você tende a confiar menos em outras pessoas. Você tende a fazer julgamentos mais negativos com relação às situações e com relação às outras pessoas, mesmo que de forma inconsciente. Então, o ponto que eu quero chamar sua atenção aqui é o seguinte: quando você estiver numa situação difícil, estressante, que você passou em casa, no trânsito, não importa, tome cuidado como que você vai perceber os novos acontecimentos que vão vir na sua vida após esse evento. Justamente porque as emoções elas podem contaminar um pouco a forma com que você observa e reage. E isso também acontece pro lado positivo, viu? Quando você tem momentos maravilhosos e tal, e você vai pro escritório, que a sua energia tá lá em cima, você tende a confiar mais nas pessoas, você tende a ser mais aberta, você tende a aceitar mais determinadas situações, o que é bem normal, concorda? Com certeza você já deve ter vivenciado isso. Só que muitas vezes a gente não tem consciência real desse tipo de situação. Então, é muito importante que, mediante o que acontecer no escritório, perceba se você não está tendo essa reação ou essa percepção por causa de alguma emoção que você teve lá atrás com alguma outra situação. Não é para ficar paranoia nesse momento achando que tudo está relacionado e, ai meu Deus, foi por causa daquilo. Não! É só para você perceber, porque muitas vezes acontece alguma coisa e você acaba remoendo, você acaba tendo julgamentos por causa daquela pessoa e ela fez isso e tal. E às vezes é porque você já estava com um sentimento meio negativo lá atrás por causa de alguma outra coisa. Então não, o que eu quero é que sim, que você não pegue as coisas tão ao pé da letra. Dependendo da situação, pode ser que tenha sido influenciado por outro momento que você experimentou. Então, é óbvio que eu desejo para você que você tenha muitos momentos felizes e sempre os melhores, né? Porque assim acho que todo mundo ganha. Mas é óbvio que às vezes acontece a gente ter um momento difícil. Então, somente perceba, lembre que às vezes um determinado tipo de julgamento pode ter acontecido porque estava contaminado com uma emoçãozinha ali que não estava muito certa. Por isso, então preste bastante atenção como é que você vai lidando com situações, principalmente se você vivenciou alguma coisa difícil. Tenha paciência com você mesmo, releve alguns momentos, inclusive de alguns colegas. Perceba que esse tipo de reação pode ser também porque um outro colega teve um momento difícil em casa. Às vezes está passando por uma dificuldade com os filhos, às vezes na escola, às vezes teve uma discussão e etc. E às vezes essa pessoa chegou no escritório e te deu uma resposta meio virada, sabe? Não pega ao pé da letra. Tenha um pouco de empatia também para as outras pessoas, porque como nós passamos muitas horas da nossa vida dentro do escritório, a gente compartilha muito, né, querendo ou não, da nossa vida dentro com os nossos colegas, dentro de um ambiente corporativo, mesmo que em home office, né, em home office ainda fica mais fácil de conseguir camuflar um pouco, mas nos momentos em que você está no escritório, tenta relevar, caso o seu colega tenha tido um dia difícil, às vezes vale a pena ter um pouquinho de empatia. Claro que a gente não vai aceitar determinados tipos de situações, é óbvio que não, mas eu tô falando de coisas mais leves, né? Às vezes de uma resposta meio seca, às vezes de uma olhada assim meio, né, meio atravessada. Então, releve esse tipo de coisa, porque às vezes foi aquela pessoa que teve um dia muito difícil e você não sabe. E às vezes pode ser que você esteja vivenciando um dia difícil e você também gostaria que a outra pessoa tivesse empatia com os seus sentimentos e a forma com que você age. Então, pensa nisso. Tenho certeza que esse vídeo pode te ajudar de alguma forma. Gostou? Então salva, compartilha. Se você já não me segue, vem, me segue que eu tenho certeza que você vai aprender bastante aqui sobre vida corporativa. Te vejo. Tchau!